Olá, meu nome é Matheus, estou aqui do curso de Licenciatura em Matemática, respondendo a atividade 1 da nossa matéria de Libras, Língua Brasileira de Sinais. E o artefato que eu escolhi para falar em cima foi literatura surda. Como que é a literatura surda? Como surgiu? Sabemos, que desde o conhecimento dos estudos literários, desde 1500, por ali, estudamos e lemos crônicas, poemas, narrativas, Dessa forma, através dos autores das obras que lemos, os fragmentos de texto, narrativos, poéticos também, tivemos o contato com a literatura brasileira, que como tem vários autores aí que a gente pode citar, Machado de Assis, entre outros, literários. Na presente disciplina, aliás, na literatura surda, seguiremos uma proposta semelhante, que se refere à identificação de obras e autores. Obviamente, que nessa disciplina não é possível percorrer séculos, localizar e apresentar textos escritos ou vídeos produzidos por surdos, de 1500 ou de séculos passados, pois não temos documentação e vídeos são uma invenção recente, como sabemos, Vídeo é uma invenção recente. Sabemos que lá em meados de 1500, por ali, não tinha um vídeo, De apenas algumas décadas, a literatura surda tem uma tradição diferente, próxima à cultura que transmite suas histórias, oral e presencialmente. Ela se manifesta nas histórias contadas em sinais, mas o registro de histórias contadas no passado permanece na memória de algumas pessoas ou foram esquecidas. Assim estamos privilegiando a literatura surda contemporânea, após o surgimento da tecnologia, da gravação de história através de fitas, VHS, CDs, DVDs, ou de textos impressos que apresentam imagens, fotos, tradução para português. O registro da literatura surda começou a ser possível principalmente a partir do reconhecimento da Libras, Língua Brasileira de Sinais, e do desenvolvimento tecnológico, que possibilitaram formas visuais de registro dos sinais. A partir desse recorte, vemos produções literárias em língua de sinais, conhecendo os autores surdos e obras produzidas em sinais. Objetivamente, catalogam e reunir o acervo de texto literário que são contados na comunidade surdas e entre os surdos. Procuraremos analisar o maior número possível de obras produzidas em sinais, independentemente de destinado ao público infantil ou adulto. Além disso, incentivaremos a troca e a produção literárias em libras. Por que a literatura surda? Surge a pergunta. Por que literatura surda? Manifestações literárias do século XIX, especialmente o romantismo, como todos nós estudamos romantismo, lá no ensino médio, começamos a ter uma noção mais do que é literatura. Para quem não já havia estudado há mais tempo atrás, Quem tem alguém para incentivar, provavelmente já sabia o que era literatura antes do ensino médio. Desse modo, a literatura brasileira foi importante você ter em mente alguns acontecimentos mundiais
para entender o contexto histórico que aconteceu esse movimento literário. Foi possível lembrar a ascensão da burguesia e a Revolução Francesa, como sabemos e estudamos, que destacou o lema liberdade, igualdade e fraternidade. Dessas três palavras que compõem o lema da Revolução Francesa, os artistas românticos talvez tenham colocado mais ênfase na palavra liberdade, ou seja, focaram mais na liberdade, liberdade de expressão, principalmente liberdade dos surdos. Focaram na palavra liberdade. Eles queriam para si a liberdade da criação individual, sem seguir nenhum modelo anterior. O modelo que eles queriam privilegiar era o de ser sua própria imaginação, de seus sonhos, de suas fantasias. Deste modo, percebemos uma revelação entre o contexto histórico e relação com o movimento literário. A partir dessa estreita relação entre o contexto histórico, pode-se estabelecer com o movimento literário. Gostaríamos de ressaltar que percorremos alguns fragmentos da história. O movimento surdo. Percebendo também essa ligação. Em outras palavras, enquanto a Libra não era reconhecida, ou enquanto era proibida de ser usada, nas escolas também não existiam publicações ou reconhecimento de uma cultura surda ou de uma literatura surda. Enquanto não foi reconhecido, não foi levado às escolas a cultura surda, como podemos ver aqui, né? Esse pequeno resumo que eu fiz aqui. O ensino priorizava a aprendizagem de fala e da língua portuguesa, ou seja, os surdos. Imagina aí, meio tanta gente que falava e tudo mais, aí nos colocamos no lugar de um surdo, né? Aquele surdo ali fica uma boa palavra dizer, fica ali fora de todos os padrões daquela sociedade, né? Naquele tempo. Não podia se comunicar, nem nada. Logo aqui à frente vamos ver que os surdos quando não eram mortos, eram escravizados, os surdos. Logo aqui à frente vamos ver um resumo. Nas escolas não havia espaço nem aceitação para as produções literárias em sinais. No entanto, acreditamos que entre os surdos circulavam histórias sinalizadas, piadas, poemas, histórias de vidas, mas em espaços que ficavam longe do controle daqueles que desprestigiavam a língua de sinais, especificamente para a norma brasileiro. É possível constatar ainda que para muitas pessoas torna-se irrelevantemente para outras e incômoda para a maioria a referência a uma cultura surda. Em geral, naqueles contextos escolares ou clínicos, nesse mesmo contexto, como eu falei no começo, os surdos lá, meados do século 17, 18, tinha muitos surdos que, para a gente ter uma noção, eles eram escravizados quando não eram mortos. Ou seja, por quê? Que para aquela sociedade, naquela época, o surdo não se via para muita coisa. A pessoa, se fosse surda, para eles não só se via para ser escravo, não tinha comunicação, não tinha nada. Ou seja, escravizados naquele tempo. E como hoje em dia não tem mais escravidão, né? Mas, infelizmente, a maioria dos surdos, elas são assim, deixadas de lado na comunicação. Perceber, eu conheço muitos surdos que
não podem se comunicar e por isso, por falta de principalmente por a falta de alfabetização dos surdos, não ter a Libras no dia a dia, não teve acompanhamento na escola de Libras, eles ficam assim à mercê da comunicação. Já hoje em dia, daqui para frente, se Deus quiser, vai parecer. Eu estava aqui pensando, seria muito bom que se fosse para a BNCC, Libras, porque ia ser muito bom, porque aqui onde eu moro mesmo, no interior, tem vários surdos que eu conheço, até da minha família tem, que não tem tanto por parte dos pais ou do parente, não tem o apoio para aprender, né? Digamos assim, a Libras, para ter uma boa comunicação, né? Sim, vamos ter aqui preparei aqui umas perguntas para a gente ficar mais sabendo. Onde surgiu o surdo? Onde surgiu o surdo? Fica essa nossa pergunta, né? Como foi que surgiu o surdo? Voltando um pouco à história anterior do povo surdo. Strobel mostra que na Idade Antiga os surdos eram adorados no Egito e na Pérsia, pois se acreditava que ele se comunicava com os deuses. Olha aí, viu? Nós tínhamos visto que tinha uns cantos que o surdo, lá para os meados do século XVII, o surdo era escravizado, né? Aqui no Egito e na Pérsia, os surdos eram adorados, porque para eles se comunicavam com deuses, né? Mas na Grécia e na Roma, eles eram assassinados e os que escapavam eram escravizados. Aqui é onde eu queria chegar. Na Grécia e na Roma. Como surgiu a língua dos surdos? Como surgiu? O pioneiro do uso da língua de sinais na educação dos surdos foi o clérigo francês Charles Michel, em meados do século XVIII. Ele criou o método de ensino para pessoas surdas em um alfabeto manual, que deu o nome de Língua de Sinais Francesa. Ou seja, surgiu lá na França, né? Ele foi o pioneiro que começou com a linguagem dos surdos, né? Qual o objetivo da literatura surda? Para a gente fechar. Qual o objetivo? Outro dado apontado no referencial teórico analisado é que além de ser uma suma importância para o processo da alfabetização, literatura surda permite explorar questões relacionadas à identidade, cultura e subjetividade da criança, permitindo um desenvolvimento afetivo, social e cognitivo. Certeza, né? Literatura surda permite um desenvolvimento afetivo, social e cognitivo. Porque através dela melhora a comunicação entre os surdos e o desenvolvimento, né? Social. E é isso. Aqui foi meu pequeno resumo. Creio que deu para entender, compreender. E que eu acabo terminando o meu vídeo.